Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, escrito pelo pastor Ananias Louveira. Nós estamos falando sobre unção do Espírito, sobre unção ao ministério, e hoje eu quero vos falar acerca da igreja. O que é igreja? Nós vimos que o Espírito Santo sempre unge pessoas para serem líder da igreja. Sempre os líderes são aqueles que tomam decisão da igreja. E quando a igreja muitas vezes não tem uma liderança que ouve e segue a voz do Espírito Santo, a igreja é propícia a ser como se fosse um clube ou apenas um local de reunião, pois não haverá salvação, não haverá verdade dentro desta igreja. Então, vamos tentar entender o que é igreja. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a abordar situações da igreja. Basta olharmos o capítulo 3 de 1 Coríntios. A igreja de Corinto estava sendo repreendido por suas brigas carnais. Amados, se nós analisarmos a história da igreja, veremos que a igreja de Corinto era uma igreja que era próspera aparentemente, cheia de dons espirituais, mas era uma igreja também cheia de problemas. O apóstolo Paulo teve que tratar duramente com essa igreja. O livro de 1 Coríntios não é algo fácil de compreender muitas vezes, porque são cartas escritas pelo apóstolo Paulo para contornar as brigas, as dissensões. Havia dentro da igreja de Corinto cristãos soberbos, carnais, adúlteros e fornicadores, bêbados, homens espancadores que espancavam a sua esposa. Então, vamos tentar analisar, amado, por que o apóstolo Paulo teve que tratar de uma maneira dura com a igreja de Corinto, repreendendo-o por causa das suas brigas carnais, por serem crentes imaturos, egoístas. Entre eles mesmo, em vez de eles estarem unidos para pregar o evangelho, estavam em constante briga entre si. Eles estavam se dividindo em grupo, com o propósito de tentar reivindicar a sua suposta superioridade de uns sobre os outros. Isso nós encontramos no livro de Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 a 4. E se nós continuarmos lendo, nós veremos a dura palavra do apóstolo Paulo para esta igreja. Isto era ainda e é ainda hoje. Ele era naquela época e ainda é hoje nos dias atuais. Pois muitas brigas se têm acontecido dentro da igreja, cristãos imaturos, querendo se colocar como posição de líder, querendo mandar na liderança, querendo ser
aquele que forma grupo para chamar a atenção. Nada mais que um orgulho que estava ostentando o pecado, levando as pessoas a ser escravos novamente do diabo. O comportamento orgulhoso, os esforços de autodependência por parte dos homens ainda atrapalhava a frutificação da igreja e ainda atrapalha nos dias atuais, amado. O apóstolo Paulo prossegue e afirma claramente que é Deus quem faz com que a igreja cresça verdadeiramente. Assim então, nem o que planta é alguma coisa, nem quem rega, mas é Deus que dá o crescimento. Isto o apóstolo Paulo deixou bem claro no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Amados, precisamos entender o que então é a igreja, como a igreja está fundamentada. Há apenas um fundamento. Qual é esse fundamento? Um fundamento sobre o qual a igreja pode ser edificada. E esse fundamento se chama Jesus Cristo, que é a principal pedra angular. 1 Coríntios 3, versículo 10 a 11. Se nós olharmos também o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22. Ele é a nossa pedra principal. É o fundamento da igreja. Ela é fundamental para nós no dia atual. Tanto quanto era e quando a igreja nasceu há mais de 2000 anos. Onde então está o coração da igreja? Como a igreja se estabeleceu, o coração da igreja? Há algo muito singular, amado, com relação ao uso de uma pedra principal ou fundamental. No mundo antigo, que nos ajudará a compreender melhor a razão pela qual Jesus é chamado da principal pedra angular. Mateus 21, verso 42. No Antigo Oriente, todas as casas e outras construções, amado, eram construídos da mesma maneira. Uma pedra era cuidadosamente posicionada, primeiramente, e essa era a principal pedra angular. O restante da construção, inclusive o seu tamanho, traçado e posição, era medido e alinhado com relação a esta única pedra angular. Então, essa pedra se tornava a principal pedra. Ela era a pedra específica. Esta é a ilustração usada pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo para mostrar a prioridade de Cristo com relação à maneira da qual a igreja viva deve ser edificada. Ela é feita de pedras vivas. Eu já vos falei, amados, que nós somos pedras vivas edificadas como casa espiritual. Quando os cristãos se reúnem, eles se formam a igreja de Cristo. Mas sozinho, se eu ficar sozinho, se não participar de uma reunião entre meus irmãos, eu continuarei sendo pedra, mas uma pedra solitária. Eu não serei o templo, mas serei apenas uma partícula, uma pedra.
Então nós precisamos entender, amados, que precisamos muitas vezes nos reunir, a reunião onde nós estaremos adorando a Deus, aí nós formamos a Igreja de Cristo. Então, essa ilustração usada pelo Espírito, através do apóstolo Paulo, para mostrar que Cristo é a principal em relação à maneira pela qual a igreja viva deve ser edificada. Que ela é feita de pedras vivas, que estão crescendo e estão espiritualmente vivas. Então, amados, nossa vida, ela precisa estar alinhada com a principal pedra da nossa fé, que é Cristo Jesus. Ele é o edifício principal, Ele é a cabeça da igreja. A maneira pela qual a igreja viva deve ser edificada. Ela é feita de pedras vivas que estão crescendo e estão todas sobre a principal pedra angular da salvação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a principal pedra angular da nossa fé. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, até o versículo 10. Nada mais se alinha apropriadamente sem esta pedra principal, pedra angular, bem no centro da igreja, na qualidade de líder de igreja. Somos chamados para sermos parceiro com Cristo, em obediência ao seu propósito, o plano no sentido de ajudarmos a edificar a igreja viva de Deus, de um Deus vivo, amado. A igreja do Novo Testamento, a igreja de Cristo, constitui-se de pessoas que chegaram a um conhecimento da salvação através da fé em Jesus Cristo. Então, se nós analisarmos dentro do Novo Testamento acerca da igreja, no Novo Testamento nós veremos que não significa uma estrutura organizada como sendo construções ou denominações. A igreja são pessoas, eu e você, que somos salvos, são os salvos que são justificados pela fé em Cristo Jesus e que são discípulos que estão amadurecendo, ou seja, amadurecido, se tornaram adulto na fé. Esses discípulos, ele forma a igreja de Cristo, são agente transformador, que passa a produzir frutos para a glória do Senhor nosso Deus. Então vamos tentar entender acerca do fruto, qual é a verdadeira frutificação. Os outros termos usados no Novo Testamento para os deveres, para muitas vezes descrever também a igreja, inclui pedras vivas. Livro de 1 Pedro 2, 5 também descreve ela como corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, o corpo, o edifício ou o templo de Deus. Em 1 Coríntios 3, verso 9, 16 e 17. Todos esses termos têm o seguinte fator em comum. Ele se refere a pessoas que são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo. É vitalmente importante, amados, que
venhamos compreender isto. Como líder de igreja, somos chamados a mais do que uma administração da igreja. Somos chamados a mais do que uma supervisão de novas construções ou coordenação de funções da igreja. Somos chamados para sermos parceiro com Deus, no discipulado e na edificação de pessoas. Somos chamados por Deus para pastorearmos e alimentarmos a igreja viva de Deus, a igreja desse Deus vivo. Os crentes é para ajudar a se tornarem discípulo de Jesus Cristo, para ajudar outro a se tornar discípulo de Jesus Cristo, levar essas pessoas a ter um crescimento. Não conseguimos cumprir adequadamente esse papel, amados, se nós não tivermos a ajuda e o poder de Deus, ou seja, se não tivermos a essência do Espírito de Deus. Deus certamente nos responsabilizará pela maneira que edificamos sobre o único fundamento da salvação através de Cristo. Será que estamos simplesmente atraindo uma multidão através das nossas próprias ideias e forças, através dos nossos próprios talentos? Isso talvez pareça ser algo bem sucedido por algum tempo, mas não produz fruto, amados. O fruto não permanece. O fruto que produzimos muitas vezes, se não estivermos alicerçados na palavra de Deus, não serão frutos duradouros que Deus deseja. Ou será que, ao contrário, estamos nos rendendo diariamente ao Espírito de Deus e nos entregando à sua vontade? Será que estamos sendo dirigidos por Deus, dirigidos pelo Espírito de Deus? Ele nos traz a toda a verdade, levando-nos ao Filho de Deus. Dependemos da presença do Espírito de Deus para todos os momentos, do ministério, amado. Que Ele permita que tenhamos essa essência do seu ser. Então, amado, se nós olharmos a igreja primitiva, nós veremos ali os crentes em Cristo se preocupando com a multidão que está fora do templo físico, que está fora daqueles templos construídos, das sinagogas. Eles iam atrás da alma, eles iam em busca das ovelhas perdidas. Mas hoje em dia, amados, os cristãos só querem pregar no altar e se tiver um auditório muito grande. Caso contrário, eles não pregam. São incapazes de visitar os perdidos, as almas perdidas, as ovelhas que estão padecendo, morrendo por falta do alimento espiritual. Mas querem ser pregador, querem ser ministro, querem exercer o ministério. Conheço pastores que quando suas ovelhas ficam doentes, ele não se preocupa, ele se preocupa simplesmente se essa ovelha está lhe dizimando. Então, amados, vamos analisar. A vida de um líder deve ser aquele que o apóstolo Paulo disse: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado por Deus,
para exercer o ministério. Procura te apresentar a Deus. Diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Aprova o meu ministério. Coloca a tua unção sobre a minha vida. Me dê, Senhor, esta unção para um ministério específico. Que eu possa, Senhor, colocar dentro desse ministério os meus talentos, para que a obra do Senhor cresça, se fortifique e seja alicerçado. Este é o pedacinho do Maná dos Céus, escrito pelo pastor Ananias Louveira. Presbítero Gregório simplesmente emprestou sua voz gravando este áudio. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui entrando perante a tua presença, te louvando, exaltando o teu nome, glorificando a ti, Pai. Receba a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa oração. Toma posse, Senhor, da nossa mente, do nosso coração. Seja o Senhor da nossa vida. Soberano Deus, queremos produzir frutos dignos, fruto que permaneça. Queremos, Senhor, exercer o teu ministério, mas aprovado pelo teu Espírito Santo. Queremos, Senhor, abrir nossa boca, cura e libertação acontecer, Pai. Então usa-nos conforme o teu querer. Usa-nos, ó Deus. Este é meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder, a glória para todos sempre. Amém e amém.